Você sabe como as biografias começaram a ser criadas? Tudo começou lá atrás, na Idade Média, com as chamadas hagiografias, ou seja, histórias da vida de santos da época. E é nesse período que o livro de um homem que veio a ser canonizado, contando a própria história, torna-se um prelúdio de como as biografias, a partir da modernidade, seriam vistas. Confissões, a história e processo de conversão religiosa de quem mais tarde seria conhecido como Santo Agostinho. A narrativa inicia-se com a origem do escritor, passando por sua vida desregrada aos olhos dos cristãos, A partir de então, esse formato passou a ser bem comum. Daí, a concepção do indivíduo e de sua singularidade serão potencializados na passagem da Idade Média para a Renascença, com a virada antropocêntrica. Isso quer dizer que o homem e as suas questões se fixam como ponto importante de reflexão, deixando as questões divinas em segundo plano. E esse movimento, que centrava mais nas questões humanas, faz com que a racionalização das formas de pesquisa e ponderações sobre o mundo sejam mais claras, sendo requisitados a partir daí, documentos históricos como cartas e documentos pessoais, até para ter uma forma de comprovação daqueles fatos que iam sendo narrados, Característica que se mantém até hoje nas chamadas biografias. Além disso, por que criar a biografia de alguém? Ainda que esse gênero permita fabulações, lapsos e imprecisões, esse é um formato que requer de um referencial, mesmo quando trata de si próprio ou até de uma análise sociológica de uma ideia autocentrada, tão comum, se a gente for pensar nos dias atuais, com as redes sociais e essa construção de imagens que a gente quer que as pessoas tenham de alguma personalidade ou até, que a gente quer que tenham de nós mesmos. Por isso, essa obra, um tipo de biografia dialogada de dois escritores renomados, ainda que tenha um apego do que de fato aconteceu na vida dos escritores, também é trabalhada com imagens que querem ser criadas, uma vez que traz misturado dados da história e sentimentos ou sensações causadas por quem fala. O livro sobre o tempo, em seu formato, já deixa explícito que será a partir das interações entre os interlocutores que os significados se darão. Autor ou autor vivo? Autora ou autor morto? Ou não interessa quem escreve? Parece que essas perguntas são tão antigas quanto a história da literatura. Mas na verdade foi no final do século XVIII, começo do século XIX, com o surgimento do mercado editorial, que começou a se levar mais a sério o nome de quem estava na capa dos livros. Foi nesse momento que as editoras começaram a se preocupar com quem eles publicavam, de que forma elas iam publicar essas pessoas. Quem lia, os leitores e as leitoras, começaram a esperar livros de autores e autoras específicos. Começou-se a dar um rosto para quem escrevia. Já no século XX, todos esses questionamentos sobre a autoria foram para o campo da filosofia e da crítica literária. Filósofos e filósofas se questionaram muito se realmente importava o rosto de quem escrevia, se importava tanto saber quem tinha escrito uma obra, um livro. Dois nomes são bem importantes para a gente pensar sobre isso. Os dois são franceses, são o Roland Barthes e o Michel Foucault. O primeiro foi o Roland Barthes. Numa aula em 1969, ele chegou decretando a morte do autor. Para ele, a escrita tinha a ver com o fim de uma voz, a destruição de toda a origem, o que ele chamava de oblíquo do sujeito. Para ele, quando o autor entra na morte, surge a escrita. Para nascer uma pessoa que lê, tem que morrer a pessoa que escreve. De forma metafórica, claro. Já para o Michel Foucault, alguns meses depois, numa aula também, em 1969, ele chega na aula dizendo o seguinte: que importa quem fala? Para ele, a escrita também tem um parentesco com a morte. O sujeito que escreve estaria sempre desaparecendo. Para o Foucault, essa noção de autor que a gente tem até hoje, ela é uma individualização muito recente da sociedade burguesa.
O que garante a existência da pessoa que escreve é a narrativa. Por isso, a questão do autor e da autora é tão importante quando a gente pensa biografia, que é quando alguém conta a história de outra pessoa, autobiografia, que é quando a pessoa conta a sua própria história, as memórias, que é quando a pessoa escolhe momentos da sua vida para contar, ou um diário, que é quando a pessoa elege momentos cotidianos para narrar. E normalmente um diário não é pensado num leitor e numa leitora. Todos esses exemplos têm a ver com a escolha de quem narra. Essa pessoa que narra, essa pessoa que escreve, ela vai escolher o que escrever e o que narrar de cada uma das pessoas ou dela mesma que ela está escrevendo esse livro. Então, todo livro, toda obra, ela é mediada por uma coisa que o Foucault vai chamar de discurso. Ou seja, não é a pessoa que escreve que está narrando. Ela escolhe o que ela vai narrar. Além disso, outras narrativas poderão ser usadas para entender melhor como a compreensão das nossas próprias histórias funcionam. Tanto os livros dos autores da obra, como também filmes, matérias jornalísticas e projetos digitais. Alguns exemplos aqui que eu vou dar para vocês. Encontro Marcado, um filme dirigido por Martin Brest com Brad Pitt e Anthony Hopkins, e Falando Nisso, que é um canal no YouTube do Christian Dunker, um renomado psicanalista brasileiro, professor da USP, que debate questões humanas através de análises psicológicas em uma linguagem super acessível. Sobre o tempo, nos faz sentir que a gente está assistindo a conversa dos autores como se a gente estivesse lá na Fazenda Santa Teresa, sem perceber o tempo passar. Mas também permite que a gente pare para pensar sobre a passagem do tempo, sobre o que mudou na nossa vida pessoal e na vida, na história da nossa sociedade. Agora, no final dessa temporada com um livro em sala, pare e pense sobre o tempo com a sua turma.